Como é que é? Fãs de um time de futebol, torcedores, invocando o inimigo no estádio de futebol? Pois é, essa é a grande notícia talvez dessa semana de como o nosso mundo infelizmente está tomando um caminho terrível. Aconteceu na Alemanha essa situação. Bom, clamamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo agora para falar sobre isso para o nosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, na Alemanha aconteceu esse absurdo esta semana. Acompanha comigo aqui esse vídeo. Olha só, você vê ali no vídeo uma estrela de 5 pontas, é o chamado pentagrama. O pentagrama sendo apresentado. Paramos um pouquinho o vídeo. Primeiro eu quero comentar que o pentagrama ele está apresentado e tem uma frase em latim ali no pentagrama. Essa frase em latim, ela diz o seguinte, vou ler a frase aqui traduzindo, né? Ela diz, exalde-nos, aí fala o nome do inimigo, et surge ex abisso, summi animas nostras, que quer dizer, escute-nos, está pedindo para o inimigo escutá-los, né? Se levante do abismo e leve, está pedindo para levar as suas almas com ele. Olha que absurdo. Vamos voltar no vídeo aqui de novo. Você vê que agora vai se levantando ali uma imagem, claro, é a imagem dele, né? Do inimigo, e ao mesmo tempo que a imagem está se levantando, a frase embaixo, ela está sendo trocada. Então deixa de ser aquela frase e vai passar a ser uma outra frase. Então eu vou ler agora aqui a outra frase que está sendo dita agora, né? A outra frase vai dizer o seguinte, está sendo dita aí: Ad lucenos trae, orbem mundi regna, surge ex flame et appare. Ou seja, está dizendo para o inimigo, nos leve para a luz. Olha a ironia, né? Quando que ele vai poder levar alguém para a luz se ele é das trevas, né? Nos leve para a luz, reine sobre o mundo, está pedindo para ele reinar sobre o mundo, levanta-te das chamas, né? Para ele sair das chamas. Aí eles acertaram, né? Ele está lá nas chamas mesmo, no inferno. Levanta-te das chamas e apareça, pedindo que o inimigo apareça para eles. Gente, isso é claro, isso é muito sério, muito grave, porque foi um culto público que essas milhares de pessoas fizeram, algumas diretamente e outras por estarem ali, né, batendo palma e de alguma forma participando dessa situação, né? Então é algo muito grave mesmo. Como que nós chegamos numa situação dessa? Que o mundo cada vez vai apresentando essas blasfêmias, esses atos sacrílegos, essas invocações do inimigo desse jeito, né? Porque o satanismo está avançando no mundo, não é de hoje, não é de hoje. Só que cada vez está ficando mais forte. Vejam só, eu tenho uma frase aqui do Papa Pio XII, lá dos anos 50. Olha o que o Papa Pio XII falou naquela época. Ele se refere ao inimigo, encontra-se em toda parte e no meio de todos, sabe ser violento e astuto. Nesses últimos séculos, ou seja, já vem antes, né? Tentou realizar a desagregação intelectual, moral e social da unidade no organismo misterioso de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? O que o Papa está falando? O inimigo tenta bagunçar a sociedade, em especial a igreja. Continua o Papa. Chegou-se a dizer, Cristo sim, a igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente, o grito ímpio, Deus está morto, e até Deus jamais existiu. Olha o Papa traçando para nós aqui o caminho do satanismo, né? Primeiro, a recusa de Cristo, ou melhor, a recusa da igreja. Cristo sim, a igreja não. Nega-se a igreja, negam-se os dogmas da fé, principalmente lá na Europa. Esse time de futebol da Alemanha, né? Não sei se eu comentei, é o time do Kaiserslautern, não é um time muito conhecido assim, time de futebol da Alemanha. Tá, depois, Deus sim, Cristo não. Então, primeiro negou-se a igreja, né? Protestantismo na Alemanha, né? Negando a igreja. Depois, Deus sim, Cristo não. Olha, agora negou-se Cristo. Mas, vamos, Deus ok, né?
Finalmente, o grito, Deus está morto. Deus está morto é um grito de quem? Deus está morto é um grito do filósofo alemão Nietzsche. Nietzsche que escreveu um livro dizendo que Deus está morto, né? Então, uma sociedade que foi deixando primeiro a igreja, depois Cristo e finalmente negando a Deus de modo geral. E aí, o Papa não continuou aqui, mas eu digo, agora vem esse grito, né? Venha, inimigo, venha, né? É o grito deles lá, né? Que nós aqui opomos à força do mal, né? Então, é esse clamor pelo inimigo. Olha que absurdo, gente. É o satanismo, que não é só lá na Alemanha, não é só na Europa, é aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, tem crescido, né? Tem aumentado muito isso daí, as blasfêmias, os atos sacrílegos, enfim, todas essas situações. A consequência disso, o que é? Uma sociedade que vai se desagregando, ou seja, as pessoas estão em brigas entre elas o tempo inteiro, né? Porque não tem paz, porque não tem Jesus reinando em muitos corações. Então, é uma sociedade da confusão, da violência, os pecados absurdos, né? Porque se o inimigo vai reinando, essas pessoas vão se entregando totalmente a ele. Aí vem o aborto, aí vem a eutanásia. Só na Bélgica, país lá da Europa, só no ano 2023, mais de 3.000 belgas se mataram ou foram mortos por meio da eutanásia, fora o suicídio assistido e fora outras situações, né? Aí a eutanásia, o suicídio assistido, a violência, esse time de futebol, né? Essa briga toda, ou seja, a falta de Deus de modo geral no coração do homem. Essa é a consequência de brincar com o mal e negar a Deus. O que isso nos mostra? Isso deve ser um alerta para nós. Quanto mais a gente vê essas coisas, mais nós devemos pensar, eu devo mais ainda ir para Deus. Eu preciso me converter ainda mais. Eu preciso rezar mais. Eu preciso fazer mais penitência. Eu preciso clamar a misericórdia. Eu preciso clamar misericórdia por mim, pelos meus, por esse mundo, pela conversão dos pecadores. Realmente, essas coisas devem nos levar a mais ainda nos aproximarmos de nosso Senhor. Bom, eu quero terminar esse vídeo com uma boa notícia. Se começamos com um time de futebol lá da Alemanha invocando o mal, nós temos aqui, vamos entrar com um vídeo, onde um time de futebol na França, o Olympique de Marseille, esse time de futebol apresentou um painel lindo, né, um banner com Nossa Senhora e o menino Jesus. Então, na cultura, mesmo nas coisas, no esporte e tudo mais, Deus pode reinar. Que Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.